O texto base é Eclesiastes 3, verso 1, nós vamos estar lendo. E nós vamos estar descorrendo a esse tema. E a Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Só o verso 1 mesmo, Dani. Tudo tem o seu tempo determinado. Eu venho com esta palavra: o tempo já está determinado. Essa fase não será para sempre. Esse momento não será para sempre. É só uma fase, meus irmãos. Todos nós passamos por fases boas. Todos nós passamos por fases ruins. Fases, elas não são eternas. Essas fases não são eternas. Elas são temporárias e fazem parte do processo de Deus. Nós não podemos pular etapas. O processo está estabelecido por Deus. E há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito. O que vivemos hoje não define quem somos. Mas o que vivemos hoje não define quem somos, mas define o que Deus está formando em nós. Deus, Ele está forjando a sua vida. As fases, elas servem para melhorar o nosso indivíduo interior, nossa pessoa interior. Entenda uma coisa: as piores fases da nossa vida são elas que nos fazem crescer. É em fases de dores que nós mais crescemos. Você só é a mulher que você é porque você sofreu um pouco. Você só é o homem que você é porque você sofreu. E o sofrimento, o processo, essa fase, ela tem o poder de nos fazer crescer. Ainda mais nós que andamos próximos de Deus. E Deus está lado a lado conosco. Imagina Deus como nosso Pai olhando para nós, dizendo assim: Ele está ali meio abatido pela fase que Ele está passando, mas Ele nem imagina o que eu tenho para Ele daqui a alguns dias. Ela nem imagina o que eu tenho para ela daqui a alguns dias. Eu estou diante de uma igreja profética que entende quando é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele me levantou. Eu creio, irmãos, o Espírito Santo, ele fala comigo algumas palavras que eu fico pensando. E quando o Espírito Santo, Ele soprou esta frase no meu coração: é só uma fase. Ele soprou para a gente entender que não é para a gente largar dele. Não é para a gente deixar o Senhor em momento nenhum, em situação nenhuma. O importante é não desistir no meio desse processo. Eu sei que você pensa em desistir. Você até acha talvez é melhor desistir. Mas a palavra hoje é só uma fase. O importante é você não desistir no meio do processo. Coloca o próximo slide para mim, Dani, por favor. Deus tem um propósito em cada fase. Olha o que está escrito em Romanos 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 28 mesmo. Diga assim comigo: eu sei que todas as coisas, que todas as fases irão cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus. As fases do choro cooperam para o bem. As fases mais terríveis que nós passamos, elas estão cooperando para o seu bem. Às vezes nós não entendemos o porquê agora, hoje, mas lá na frente o Senhor, o Espírito Santo, Ele vai fazer você se lembrar do hoje e vai dizer: é por isso que você passou por esta fase. Por quê? Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém aqui ama ao Senhor, ama a Deus? Todas essas fases estão cooperando para o bem. Deus, Ele nunca perde o controle. A fase difícil que você está vivendo pode ser um tempo de preparo e não é um tempo de punição. As fases difíceis são o preparo de Deus em nós. São o preparo de Deus em nós. Você lembra de José? José, ele passou pela cova.
José ele passou pela prisão, mas havia um propósito determinado para ele. Uma cadeira lá no palácio, preparado para José. É apenas uma fase. Cada fase tem um propósito pedagógico. Sabe qual é a nossa missão como igreja, irmãos? Independente da fase que você esteja, a nossa missão é: o que Deus quer me ensinar nesta fase? Cada dia e cada momento que nós vivemos, o Senhor ele está se revelando a nós de algumas formas. E a nossa oração, aquilo que nós devemos falar para Deus aqui é: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa fase? O que eu preciso aprender nessa fase? Pois é apenas uma fase. Deus ensina, Deus ele nos molda, e Deus ele está interessado que haja em nós um crescimento tão grande que a gente se torne pessoas maduras espiritualmente. As fases são para isso. Diga para alguém: não reclame das fases. Amadureça diante das fases. As fases elas vêm para nós, e Deus ele está nos ensinando nessas fases. Deus ele está nos moldando o nosso caráter. Hoje você não é mais quem você foi ontem, e amanhã você não será quem você está sendo hoje, porque Deus ele está trabalhando, ele está moldando você. Ele está moldando, ele está dizendo: eu quero um Gilmar melhor amanhã, eu quero um Jefferson melhor amanhã, eu quero um Pedro melhor amanhã, eu quero os filhos melhores amanhã. E para isso ele vai usar as fases. Irmãos, nós não gostamos das fases, mas escute, é apenas uma fase. O que hoje parece confusão, amanhã será testemunho. Diga comigo: o que hoje pode ser mais forte. O que hoje pode ser mais forte, irmão. Se fosse o gol do Corinthians, seria. Se fosse do São Paulo, então tem gente que chuta a televisão. Pode ser mais forte. Diga assim comigo: o hoje. Peraí, deixa eu achar aqui. O que hoje parece confusão, amanhã será o meu testemunho. Hoje parece que está tudo bagunçado, parece que não está nada em ordem, né? Mas é apenas uma fase. Deus ele vai usar essa fase, que parece que está tudo errado, para dizer: filho, eu nunca perdi o controle da sua história. Próximo slide, Dani, por favor. Não desista no meio do processo. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 3 e verso 4. Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Desista no meio do processo. Sabe, irmãos, muitos desistem porque olham para o momento e não estão olhando para o propósito. Vou repetir essa frase: muitos desistem porque olham para o momento e não para o propósito. Para onde você está olhando? Você está olhando para o seu momento, ou você está contemplando o propósito de Deus? O que vai fazer uma pessoa desistir é se ela olhar o momento. Se você estiver olhando o seu momento, o risco de você desistir de coisas de Deus é grande. A fase difícil não veio para te destruir, mas a fase difícil ela veio para te fortalecer. Você só será forte se você passar pelas fases difíceis. Irmãos, olha para dentro de você agora e observa o que você já venceu e o que tornou você essa pessoa forte quem você é. Quem olha o nosso exterior não conhece o nosso interior. E é exatamente os momentos difíceis que o Senhor usa para nos fortalecer. O ouro ele é provado aonde? No fogo. O cristão
ele é provado nas fases da nossa vida. Assim como o ouro, ele é provado no fogo. Nós seremos provados nas fases da nossa vida. Deus não vai tirar você do deserto sem antes te ensinar a depender dele. Não adianta você pedir para Deus: Senhor, me tira do deserto, se ele não enxerga dentro de nós uma confiança e uma dependência que nós temos nele. Deus, ele não vai nos tirar do deserto sem antes nos ensinar a depender dele. Você lembra do povo de Israel? Eles passaram quantos anos no deserto? Quantos? 40 anos. Eles precisariam de todo esse tempo, irmã Rosana, caminhando para chegar na terra da promessa? Não precisariam. Eu não quero aqui afirmar um tempo, as pessoas falam, mas eu tenho a certeza que Deus, ele poderia levar esse povo bem antes. Por que não levou? Porque o povo tinha Deus no deserto, mas esse povo não tinha Deus como provedor das suas vidas. As fases ruins, elas servem para isso, para nos ensinar a depender de Deus. Eu não vim aqui falar que com Deus você não vai viver fases difíceis. Muito pelo contrário. Nós que servimos a Deus, parece que a maioria das nossas fases são difíceis. Parece que as fases boas passam rápido. Parece que logo nós entramos em uma fase difícil de novo. Mas o Senhor, ele está nos ensinando a depender dele. E o Senhor, ele quer uma igreja que tenha essa maturidade e essa dependência. Jesus, eu confio em ti e eu me apego ao Senhor. Dia da noite, independente da circunstância, independente de como está o meu trabalho, como está o meu país, como está a minha casa e a minha família, Jesus, eu mostro para o Senhor que eu dependo de ti. Isso não aconteceu antes, não porque Deus não tinha poder, mas porque eles precisavam aprender a confiar. Próximo slide, Dani. Toda fase tem um fim. Olha o que está escrito em Salmos 30, verso 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é um louvor que o salmista escreveu. Ele está falando só na parte B desse verso de duas fases: a fase do choro, a fase das lágrimas e a fase da sua. A confiança dele, Adenildo, era tão grande no Senhor dele, que ele está dizendo: eu estou na fase do choro, mas amanhã pela manhã o Senhor, ele me fará entrar na fase da. Você conhece o Senhor e você tem tanta confiança como este salmista tinha no Senhor dele. Você pode levantar a mão direita agora e dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é confiar em Deus. Isso é confiar em Deus. Irmãos, às vezes você está numa fase de falta na sua vida, mas o Senhor, ele está com essa ministração levando o seu coração para ele e dizendo: filho, confia em mim. Talvez você coloque a sua dependência emocional e tantas áreas da sua vida em pessoas que não está sendo recíproco, que não estão devolvendo aquilo que você está depositando nesse relacionamento, nesta situação. Mas Jesus está dizendo: fica calmo. E também o Senhor está nos ensinando a depender e a confiar somente nele. O tempo de chorar vai passar, e o tempo de sorrir vai chegar na sua história. Eu vou profetizar novamente: o tempo de chorar vai passar, e o tempo de sorrir está chegando sobre a sua vida. Alguém acredita? Nenhuma tempestade é eterna. Deus, ele promete um amanhecer para quem permanece fiel durante a noite. Não tem amanhecer de alegria para quem desiste no meio da sua noite, mas aqueles que permanecer fiel a noite toda, o Senhor está dizendo: eu tenho uma manhã de alegria para você.
Pergunta para alguém: está difícil? Permaneça fiel. Nas lutas, nas guerras, no momento da enfermidade, no momento das notícias tristes, todos os momentos. Está difícil? Se mantenha fiel. Deus promete um amanhecer para quem permanece fiel durante a noite. A fidelidade de Deus é maior do que qualquer fase. A fidelidade do nosso Deus é maior do que qualquer fase. Depois da chuva, qual é o sinal que aparece de vez em quando? O arco-íris. O arco-íris, ele é o símbolo do quê? Da aliança de Deus com Noé. Então, depois da chuva, Deus ele vem com o sinal da sua aliança verdadeira e perpétua sobre o teu povo. Você pode estar em uma fase difícil, mas essa fase não é o seu fim. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Jesus, ele é o Senhor das obras completas. Jesus, ele não é o Senhor de obras pela metade. Jesus, ele é o Senhor da obra por completo. Então, se ele é poderoso e ele é Senhor de obras por completo, ele não vai deixar você padecendo nesta fase que você talvez se encontra nesta noite. Quer um conselho? Quem aqui quer um conselho? O conselho é: confie, adore e espere. Eu vou falar novamente: confie, adore e espere, porque o tempo de Deus será perfeito na sua vida. O tempo de Deus é perfeito na sua família. Talvez a sua busca hoje é por alguém da sua casa. Querido, confie no Senhor de todo o seu coração, adore a Ele e espere. Diga comigo: não é o fim, é só uma fase. E Deus ainda está escrevendo a minha história. Diga mais forte: não é o fim, é só uma fase. E o meu Deus ainda está escrevendo a minha história. Eu concluo esta ministração com o primeiro slide. É só